E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero recomendar e analisar um pouco, sem spoilers, o livro Demian, do escritor Hermann Hesse. Então, ele é bastante interessante, por isso eu queria trazer ele aqui. Para quem for da oficina, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. E se vocês gostarem dessa pequena análise que eu vou fazer aqui, me falem que daí a gente pode aprofundar isso lá na oficina e fazer aulas sobre e tudo mais do que esse vídeo que vai ser aqui, mais introdutório, para falar para vocês sobre o que é o livro e sobre o que ele reflete e um pouco das minhas impressões também, né? Mas enfim, basicamente conta a história de um menino em que ele fica muito dividido entre dois mundos. Entre um mundo luminoso, que é o da casa dele, dos pais, então eles são religiosos, tudo muito perfeitinho, tudo muito moral. Existe esse mundo educado até também, né? Então existe todo esse mundo luminoso, porém também existe um mundo sombrio que vai tudo além da família dele. Então são outras crianças menos educadas, né? Que tem mais violência, mais agressividade. Aí ele coloca nesse lado do mundo mais sombrio e com ele mesmo também, né? Ele percebe que sente algumas coisas sombrias, que ele também tem vontade de mentir, ele também tem violência, entre outras coisas, mas ele precisa negar toda essa parte para ele poder continuar habitando o mundo luminoso da família. Então ele fala um pouco sobre esse dilema que existe dentro dele, ao longo do filme todo, sobre ele querer se encaixar nesse mundo luminoso para ser bem aceito, porém ao mesmo tempo ele ter esse mundo sombrio dentro dele em que ele não sabe o que fazer com isso. Então vem muita culpa e aí não sabe bem o que realmente fazer com tudo isso. Acho que é basicamente isso, né? O que eu faço? Eu realmente nego esse lado sombrio para participar do mundo luminoso, mas ao mesmo tempo ele sente uma grande atração por esse mundo sombrio. Então ele fala que ele quer pertencer ao mundo luminoso, que traz aconchego e segurança para ele, porém também parece errado negar o mundo sombrio e proibido, porque de alguma forma traz uma sedução para ele, também seduz ele. Então ele fica bastante perdido no meio disso, e aí ele encontra amigos que vão ajudar ele a pensar sobre tudo isso. Então, ao longo da história, conforme ele vai conversando com esses amigos que ele vai fazendo ao longo da trajetória dele e tudo mais, ele chega na conclusão que talvez o ponto seja não exatamente pertencer a esse mundo luminoso, mas também não ceder totalmente ao mundo sombrio e proibido, mas sim de tentar integrar de alguma forma isso. Tanto que ele tem amigos que trazem a versão de um deus que chama Abraxá, que é o que possui o divino e o proibido dentro dele. Tem a escuridão e a luz dentro desse deus. Porque no livro também fala, né, nesse Deus religioso que a gente conhece, cristão e tudo, né? Ele é só um mundo luminoso, basicamente, né? Tudo de bom, perdoa, bonzinho e etc. E tudo de bom existe dentro dele. E o de ruim não, né? Fica até pro diabo, né? E tudo. Então é tudo muito dividido. E é esse que é o grande dilema, né? Se eu quero participar dentro desse mundo, desse Deus luminoso, eu preciso abrir mão do meu lado sombrio. Porém, ele vai vendo que tem essas outras formas que simboliza nesse Deus Abraxá, que tem esses dois mundos. Então ele vai se encontrando nesse lugar. E é muito interessante também que o nome do personagem principal chama Sinclair. Então, se a gente for dividir as palavras, o Sin é pecado em inglês e Claire traz essa questão da clareza e luminosidade. Então, dentro do nome dele já tem esses dois mundos, né? E isso não deve ser coincidência. Com certeza foi algo pensado. Então, no nome dele já tem essa junção desses dois mundos, que é o grande dilema da vida dele. E tem uma passagem dentro do livro também que é muito bonita e queria trazer para vocês, é que ele tem um sonho, aí ele desenha esse sonho e mostra para um amigo. E esse amigo interpreta esse sonho e fala assim: a ave sai do ovo. Porque, o sonho basicamente é que ele sonha com uma ave e essa ave sai de dentro de um ovo. Resumidamente, é um pouco isso. Aí a interpretação do amigo é: a ave sai do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem que destruir um mundo. E nesse ponto que dá pra gente pensar em várias reflexões interessantes, porque não é um destruir literal, né? A gente tem que acabar com o mundo para poder nascer, mas sim de destruir as crenças em que a gente acaba sendo influenciado muito antes até de poder pensar sobre elas, né? Então o Sinclair
foi apresentado ao mundo luminoso. Então, para ele poder nascer, ele precisa destruir esse mundo. Não acabar totalmente com tudo que os pais ensinaram ele e etc. Mas sim de poder destruir partes e poder ver o que faz sentido para ele. Porque ele não é os pais dele. Então, não vai servir para ele 100% do que os pais passaram para ele. Então, para ele poder realmente nascer e ser ele mesmo, ele precisa destruir tudo isso que foi colocado dentro dele de forma indireta até, né? Assim, todo mundo faz isso, né? A gente sempre vai apresentar o nosso mundo para o outro. Ainda mais quando é um filho, né? Então é natural que tenha esse processo, mas também é natural que ele seja destruído. Então, se a gente tem um filho, a gente vai apresentar o nosso mundo e até certo ponto vai construir a personalidade desse filho. E se esse filho conseguir ter esse movimento de ser ele mesmo, de buscar a própria verdade, né, o próprio caminho, digamos assim, ele necessariamente vai precisar seguir caminhos diferentes de nós, né, dos pais. Então o livro fala muito sobre esse movimento, que é basicamente o olhar para dentro de si, ver quem você é e aí seguir esse caminho. Tanto que uma frase inicial do livro, eu vou até pesquisar aqui para falar para vocês. Tá aqui, ó, é a primeira frase do livro. Antes de começar o primeiro capítulo, tem essa frase. Queria apenas tentar viver aquilo que brotava espontaneamente de mim. Por que isso me era tão difícil? Então é basicamente a história dele tentando ser ele mesmo com menos interferência possível desses outros mundos que tenta invadir ele de alguma forma. Então é uma busca de si mesmo. E para buscar a si mesmo, ele precisa destruir esse mundo que chegou para ele sem ele poder pensar e refletir sobre. Então é um livro muito, muito interessante para a gente poder também buscar quem a gente é, né? Buscar a nossa verdade, a nossa forma de viver. Então é um livro que fala que não adianta ter respostas prontas, que isso não vem de fora, mas sim de dentro. Também tem uma passagem muito interessante em que ele chega na conclusão de que a gente, primeiro que todo mundo tem uma missão no mundo, porém a gente não escolhe qual missão é essa, e sim já tem dentro da gente, de alguma forma. E o jeito que ele explica isso é que a gente só consegue ser a gente mesmo. Então, se a gente escolhe uma missão, essa escolha não é necessariamente o que a gente é. Então, por exemplo, assim, né? Se eu que sou psicólogo, né? Se a minha missão é ajudar pessoas a elas se entenderem, que é muito, inclusive, próximo do livro também, né? De encontrar a si mesmo e tudo mais. Se essa é a minha missão que eu quis ter, foi algo de fora. Então, por exemplo, vamos supor que meus pais são psicólogos, não é o caso, né? Mas se fosse, né? Por exemplo, pais psicólogos e meio que já me direcionaria para esse caminho de que eu também tenho que ser um psicólogo que vai ajudar pessoas. E aí eu cresço acreditando que essa é a minha missão. O ponto que o livro traz é que se eu pego essa missão de fora para dentro, eu tenho essa missão que é colocado em mim, e aí eu vou me moldando para caber nessa missão. Então eu acabo me tornando uma versão que eu não sou, e eu não sou espontâneo, como fala aqui, né, nesse trecho do livro, de agir espontaneamente. Não, porque tem essa missão colocada, aí eu vou me moldando para chegar nela. E o que ele fala é o contrário. Você tem que se entender, você tem que saber quem você é, para aí sim você descobrir qual seria a sua missão. Então, talvez se eu olhasse para dentro de mim e etc., talvez eu descobrisse que pode ser que minha missão é ajudar pessoas, porém de uma outra forma. Pode ser que eu iria me encontrar mais na medicina, por exemplo. Aí sim seria algo mais genuíno, porque é algo que vem de dentro para fora e não algo imposto dentro de mim. Quando a gente fala de missão, pode até ter uma visão meio religiosa também, mas não necessariamente. Pode ser o que faz sentido pra gente e o que é uma vida mais genuína nossa, que faz mais sentido com quem a gente é. Porque se eu pegasse essa missão de fora, eu poderia estar correspondendo a essa missão, porém não condizer com quem eu sou, e aí eu viver em um certo sofrimento. Que acontece muito, né? A pessoa que tem muito sucesso em muitas coisas, mas não sente que está completo. Ou sente uma grande insatisfação, né? Porque completo a gente nunca vai estar totalmente, né? Aí a gente poderia interpretar dessa forma, de que
ele não estava fazendo algo genuíno com quem ele realmente era. Era alguma missão de fora. E isso encaixa em muitas coisas na nossa vida. De todas as escolhas que a gente faz, basicamente, né? É algo que vem de fora ou é algo que vem de dentro? Claro que separar 100% é meio que impossível, mas dá para a gente tentar buscar o mais próximo possível algo de dentro da gente. Então, esse livro basicamente fala sobre uma viagem interna para dentro da gente mesmo, para poder ter uma vida mais genuína e espontânea e, consequentemente, feliz. Tem também uma outra passagem no livro de que ele faz uma amizade muito boa, que essa pessoa ensina muitas coisas a ele, inclusive essas reflexões todas que eu estou trazendo aqui, muito é desse amigo dele, e o Sinclair fica super dentro, assim, né? Ele realmente gosta de todas essas reflexões, faz muito sentido para ele, ele fica até um tanto obcecado por esse amigo para conhecer mais e mais e mais. Só que chega num ponto em que já não tá servindo mais tanto. Parece que chegou num teto e que algumas coisas, inclusive, que esse amigo fala, não faz mais sentido para ele. Então ele chegou no ponto em que ele pôde absorver coisas que tinham a ver com quem ele era. Então ele conseguiu usufruir dos conhecimentos desse amigo até certo ponto, e aí para ele continuar na busca dele mesmo, ele precisa destruir esse amigo, que não é cortar a relação, não é brigar, não é se afastar, não é nada disso. É de falar, olha, já os nossos pensamentos já esgotou, é isso que a gente tem, assim, que chegamos no ponto em que a gente discorda bastante agora, tudo que você fala não é mais tão impactante para mim, então vou seguir minha vida, o meu jeito de ser, de uma outra forma. Eles ainda são amigos, mas não tem mais essa relação desse amigo ensinando todas essas coisas para ele. Enfim, aí esse amigo lida de um jeito e tudo, né? Aí seria um ponto que daria pra gente aprofundar na oficina, por exemplo, porque esse amigo não recebeu muito bem, e aí o Sinclair se sentiu culpado por causa disso, porque não era o objetivo, porque se a gente for pegar a frase de novo lá da destruição, do ovo da destruição, né? Talvez esse amigo entendeu como uma destruição mais violenta, assim, né? Eu não te quero mais aqui, você não serve pra mim. Aí vem a culpa. E para ter essa destruição de forma saudável, o mundo precisaria entender e falar: realmente faz sentido, acho que você aprendeu tanto comigo que agora você consegue seguir outros caminhos, né? Você já usufruiu de tudo que eu tenho, agora você pode viver sua vida. Então, levar essa destruição como algo saudável e não como destrutivo. Que é muito a função dos pais mesmo, né? Que cria os filhos para o mundo e chega no momento em que os filhos falam: vocês me ensinaram tudo o que tinha para ensinar, né? Assim, basicamente, agora eu vou seguir meus próprios passos. Claro que em alguns momentos vai voltar para poder, sei lá, ter mais conselhos, para ter segurança e etc. Mas o grosso, assim, do ensinamento e tudo já foi, e agora o filho vai seguir o rumo dele. Esse não é um movimento destrutivo. Muitos pais interpretam assim, falam, ah, então agora você é ingrato e etc. Porém, não é isso, né? Ele só precisou destruir esse modelo de relação para ele poder continuar em busca dele mesmo, do desenvolvimento dele mesmo. Então, dessa sensação de ingratidão que fica, vem muito desse lugar, da pessoa não suportar ser destruída. Enfim, muitas reflexões desse livro, porque é realmente essa coisa da busca a si mesmo, de conseguir integrar o mundo luminoso e o sombrio que existem dentro de nós. Então, muitas reflexões. Aqui é só um início assim para vocês terem vontade de ler. E para quem é da oficina, quero saber se vocês querem aprofundar nisso e a gente poder fazer mais análises, fazer encontros ao vivo, né, e tudo mais. Para quem não sabe o que é a Oficina da Mente, é a minha comunidade em que a gente analisa muito mais profundamente filmes, séries, músicas e livros. Então, todas as semanas a gente se encontra ao vivo, eu faço uma análise de mais ou menos 1 hora e depois eu abro para a gente conversar. E aí tem várias outras coisas também, né? Tem um grupo no Telegram que a gente está sempre conversando lá, tem desafios, que a gente tem competições em que tem premiações e tudo. Então, é um ambiente em que a gente analisa todas essas formas de arte para a gente poder se entender mais, para a gente poder desenvolver saúde mental e um ambiente realmente acolhedor e saudável. Então, quem quiser fazer parte, vou deixar o link aqui na descrição. Pode deixar nos comentários também se tiver alguma dúvida que eu posso
explicar certinho como funciona. E por hoje é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. E como eu sempre falo, gosto muito dos comentários. Então, quem puder, deixe aí a opinião, o que vocês pensaram sobre, que eu vou gostar muito de ler. Então, é isso por hoje e até um próximo vídeo.